Fatores psicológicos em praticantes de CrossFit. Mas calma, treinador, porque a aula de hoje não é só sobre CrossFit. Esse é um tema muito importante que nós treinadores profissionais de educação física, nós lidamos o tempo todo com os nossos alunos e a gente vai revisar esse conteúdo hoje para que você possa aplicar na sua próxima aula. Se você não me conhece, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta e treinador e aqui nesse canal eu te ensino como você pode reduzir as lesões dos seus alunos e aumentar a performance deles. Esse conteúdo, na verdade é o nome de um artigo publicado pelo professor Fábio Dominski. Se você não conhece, é um excelente pesquisador brasileiro aqui da UDESC de Santa Catarina. E ele tem essa linha de pesquisa onde ele traz muito essa questão psicológica em relação ao exercício. Então, se você não segue ele, vale muito a pena você seguir, que o conteúdo dele é de primeira. E nós, na educação física, a gente tem uma especificidade em elaborar treino. A gente aprende variáveis de treino, a gente aprende a como mesclar exercício e cadeia e o que é melhor e o que é mais eficiente para hipertrofia, para melhorar a performance, mas a gente não para pensar que isso de nada adianta se o nosso aluno não aparecer na aula. Então o que a gente vai ver aqui hoje é sobre a pesquisa do Fábio, que traz sobre praticantes de CrossFit, mas você consegue levar para todas as áreas da educação física, certo? E são fatores, ele traz 6 fatores. Na verdade, esse artigo ele foi publicado agora em 2026, uma atualização agora de junho de 2026, porém é uma atualização, é um complemento a um artigo já publicado em 2021, certo? Que faz parte também do livro novo do Fábio. Então, se você não sabe também, vale a pena, que traz os motivos pelo qual levam uma pessoa a sair do sofá e ir até a academia, que é algo que nós treinadores deveríamos estar interessados, visto que o nosso trabalho só tem fundamento, só tem validade se o nosso aluno vier treinar, certo? E ele elenca alguns fatores que motivam ou podem afastar o nosso aluno do nosso treino, certo? Todos esses fatores aqui, eles são fatores que podem facilitar a adesão do nosso aluno ao treino, ou ele também pode ser um fator que afasta o nosso aluno do treino. Então a gente precisa, como treinador, estar atento nesse papel e somos nós os responsáveis a conseguir guiar esse aluno dentro dessa jornada. E o primeiro fator que ele traz é a autonomia. O aluno ele precisa sentir que ele tem domínio do que está acontecendo. Quando o aluno ele percebe que ele não consegue ter controle sobre as variáveis do treino e ele acha que ele não tem capacidade para fazer aquilo, ele acaba afastando aquilo. Então nós precisamos dar ferramentas de escolha para o aluno, para que ele saiba que ele tem um mínimo de controle em relação ao treino dele. E isso quer dizer que eu posso controlar a carga, ele pode escolher a carga, ele pode escolher o movimento, porque às vezes ele não se sente seguro ainda com essa carga. Isto que, dentro dessa pesquisa também trouxeram um ponto muito importante. A maioria dos cancelamentos acontece dentro dos primeiros 90 dias. Então, essa janela de 90 dias ela é importantíssima para que nós treinadores que a gente consiga ter essa adesão do aluno e consiga manter ele por mais tempo. Então o primeiro fator que ele traz é a autonomia. O aluno precisa ter poder de escolha, ele precisa sentir que ele consegue manejar o treino de uma maneira que ele se sente seguro e confortável. O segundo ponto é a competência, o segundo fator é a competência. Ele precisa, dentro desses 90 dias, sentir que ele é capaz de executar aquilo. Às vezes o CrossFit ele tem dessa modalidade, ele tem dessa capacidade de conseguir ter movimentos muito complexos. Então, às vezes, dentro do CrossFit, dentro desses 90 dias, você conseguir desbloquear uma parada de mão, você conseguir mostrar uma pequena evolução, também é viável. Mas agora, você que é professor de jiu-jitsu, você que é professor da musculação, você mostrar pequenas evoluções, você mostrar pro cara que, olha só, você não tinha essa coordenação, agora você está tendo, antes você não conseguia seguir essa sequência, agora você consegue, antes você mostrar pequenas evoluções trazem essa sensação de competência, de que ele é capaz de executar aquilo. O terceiro fator é o pertencimento. O aluno ele precisa sentir que ele faz parte de algo, que ele não é só mais uma matrícula, ele não é só mais um número naquela catraca. Ele faz parte de um ambiente, ele faz parte de algo. Nós somos, nós seres humanos, somos um animal sociável. Nosso maior medo é se sentir sozinho. Então, quando a gente consegue sentir que nós fazemos parte
de algo, que nós completamos algo, fazemos parte de uma seita, como é o caso do CrossFit, mas isso também se vê muito dentro do Jiu-Jitsu, por exemplo, quando você faz parte de uma equipe, que você se sente parte daquilo, a tendência é que aquilo aumente a adesão. E esse mesmo senso de pertencimento, esse mesmo grupo que acolhe e que traz para dentro, também pode ser o mesmo grupo que segrega e afasta. Então, é um fator importante que pode tanto aproximar esse aluno quanto afastar. O quarto fator é o fator motivação. O que é que trouxe esse aluno para cá? O que fez esse aluno sair da casa dele e vir até o box ou até a tua academia, certo? É uma motivação, e ele divide essa motivação com motivação intrínseca, que é uma motivação com fatores internos, entendimento a longo prazo. Então ele veio porque ele está buscando qualidade de vida, ele entende que a qualidade de vida é lá na frente, ele está buscando um desafio novo, ele está querendo aprender uma habilidade nova. Ele começou no jiu-jitsu, ele começou no pádel, ele começou um esporte novo, ele está aprendendo, ele quer aquele desafio. Ou não, ou ele entrou com uma motivação extrínseca, uma motivação mais ligada à questão estética. Ele está buscando perder peso, ele está buscando ganhar massa, ele está buscando alguma questão corporal, uma mudança corporal. Essa motivação extrínseca, ela é uma motivação frágil. Normalmente o aluno que vem através dessa motivação extrínseca, então que ele está buscando apenas o objetivo dele final é a perda de peso, a melhora da composição corporal, esse aluno ele tende a ter um maior nível de cancelamento, então a chance de ele cancelar o plano dele é muito maior, além do que esse cara normalmente ele lida com muito mais frustrações, porque nós, profissionais, sabemos que isso não acontece da noite para o dia. Mesmo que hoje a gente esteja vivendo uma epidemia, né, de hormônios e enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Até se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre isso, comenta aqui embaixo para mim. Mesmo que a gente vive esse universo hoje, cara, não é da noite pro dia. Até mesmo se o cara tomar Monjauro ou qualquer outra dessas variantes, não é da noite pro dia. É um processo longo e normalmente exige um pouco mais de dedicação. Então, quando esse aluno vem com essa motivação extrínseca, ele vem buscando esse ideal e não entende a questão do longo prazo, esse cara tem muito mais risco. E aí entra o papel do treinador de conseguir identificar essa motivação, de conversar com esse aluno, entender a necessidade dele, trazer ele e mostrar que mesmo que ele queira esse objetivo, existe um processo a ser seguido, existe uma beleza dentro dessa jornada e fazer ele que veio por essa motivação extrínseca converter para uma motivação intrínseca, uma motivação já pensando no wellness, qualidade de vida e conseguir levar ele para esse caminho. Então entra o papel aqui fundamental do treinador de conseguir entender, fazer a leitura desse aluno e conseguir guiar ele nessa jornada. O fator 5 é um fator de dependência. O que acontece? Ele é um fator contraintuitivo, porque a gente acredita que quando o teu aluno está viciado no teu treino, né, ele está viciado na parada, é bom. Porém, quando ele está viciado, todo vício ele faz mal para o indivíduo. E aí ele chega num ponto, e é um detalhe que é importante o treinador estar atento nesse aluno, porque quando o teu aluno está dependente do teu treino ou dependente da modalidade, seja ela qual for, o teu aluno está fazendo crossfit 2, 3 vezes por dia, ele está treinando crossfit, ele está correndo, ele vai indo faz para musculação, ele está fazendo jiu-jitsu 3, 4 aulas no dia. Se ele está nesse estágio de dependência, ele começa a deixar de fazer coisas que realmente importam, então ele começa a faltar no trabalho, ele começa a abdicar de festas de família, ele começa a mudar o ambiente dele, e isso acaba sendo, no longo prazo, prejudicial para o ser humano. Então a gente precisa identificar, até mesmo porque quando esse aluno começa nessa dependência, nessa busca incessante por mais treino, ele está viciado na dopamina do treino, ele está viciado nessa sensação do treino, a tendência é que ele tenha também um overtraining. Então esse cara aqui é muito mais suscetível a se machucar. Tendinites, inflamações de joelho,
uma dor na lombar. E aí, esse cara também, a hora que ele chega, o professor Rabin Esteban, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele postou um tempo atrás, uma frase que eu acho maravilhosa, que é antes maduro, antes podre. O que isso quer dizer? Que quanto mais rápido uma fruta ela amadurece, então quanto mais rápido ela do pé até ficar podre, quanto mais rápido ela amadurece, mais rápido ela fica podre. Então a vida útil dessa fruta ela é menor. Uma fruta que leva muito tempo para amadurecer também é uma fruta que leva muito tempo para apodrecer. E se o nosso aluno ele começa nessa dependência, ele começa numa evolução assim, ó, absurdamente rápida, a tendência é que ele chegue no pico dele muito rápido. E se ele chegou no pico, meu irmão, a hora que essa descida vier, normalmente esse aluno não sabe lidar com essa frustração. Essa frustração de se machucar, essa frustração de pô, não estou mais evoluindo, eu estava batendo PR toda semana e agora eu não estou mais. Então entra o papel do treinador de identificar essa dependência e orientar e direcionar, por exemplo, a como ele faz o controle de carga. Beleza, tu quer correr, quer fazer jiu-jitsu, quer fazer o crossfit, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, como é que você vai controlar a tua carga? Como é que você vai entender onde você vai e onde você tira o pé? Então, é papel nosso de treinador conseguir identificar esse fator, verificar isso e guiar esse aluno dentro dessa jornada. E o sexto e último fator é a competição. O CrossFit, por exemplo, é uma modalidade que estimula, que instiga a competição entre os alunos e entre o aluno contra ele mesmo, né? Além das óbvios campeonatos de final de semana. O ponto é, a competição ela faz com que esse aluno se motive mais a treinar. Então ele se inscreve numa competição, o interno do boxe, ele se inscreve numa competição que vai ter na região. A tendência é que ele treine mais forte, que ele vá mais rápido, que ele tente se superar, porque agora ele criou um compromisso. Ou seja, agora ele está mais aderido ao programa. Só que isso também cria um problema. Quando a gente está nesse fator de competição, existe uma variação de humor muito alta. A competição também começa a causar medo, começa a causar problemas gastrointestinais, a pessoa começa a ficar muito mais nervosa, o nível de estresse sobe, e esses fatores influenciam diretamente a performance dele no treino. Então, eu tenho um caso muito específico do nosso box aqui, que foi numa aluna que ela quis competir, a gente juntou ela num grupo onde não era o grupo dela, de amigos, e uma das pessoas do grupo botava muita pressão dentro para performar e e ela estava na primeira competição. A gente tentou, manejou, conversou com todo mundo, ela foi pro campeonato, só que ela não teve uma boa experiência. E essa boa experiência, quando a gente foi fazer o nosso interno, que era uma brincadeira, ela não quis participar. Por quê? Porque as questões de humor dela, as questões emocionais dela, não foram bem equilibradas nesse primeiro campeonato. E ela se frustrou muito. Ela depois levou algum tempo para conseguir voltar a treinar na mesma intensidade. Hoje já está tudo resolvido, ela já voltou a treinar normal. Mas mostra como uma competição ela pode aproximar esse aluno do treino, como também afastar. E esses fatores aqui, eles no artigo você não vai encontrar dessa maneira, assim, então é uma síntese, né, que eu fiz aqui para poder trazer para vocês, mas uma forma para vocês poderem entender que existe muito mais dentro da educação física. A gente, como treinador, nós que lidamos com pessoas, a gente precisa compreender como que eu manejo todo e qualquer tipo de aluno. Porque mais importante do que o treino que a gente bota no quadro, mais importante do que a combinação de snatches com bar muscle ups, mais importante é como você vai fazer essa pessoa voltar amanhã. E se você começa a abrir sua cabeça e pensar nesses fatores aqui e começa a pensar em formas que eu vou manejar um aluno que está machucado, por exemplo, um aluno que se machuca, esses fatores aqui são extremamente importantes. Se eu ensino esse aluno que está machucado, como é que ele tem autonomia na aula? Pô, como é que eu sei o que eu posso ou não fazer? Como é que eu crio variações para poder dar esse senso de competência para ele? Como é que eu faço para que ele não se sinta o patinho feio dentro da aula, que ele não se sinta excluído, que ele sinta que ele ainda faz parte do meio, que a turma ainda abraça ele? Como é que eu vou criar e trazer a motivação para ele no longo prazo? Porque agora ele só está olhando para isso aqui, ó, para o peso que ele está ganhando, para o treino que ele está perdendo. Então eu preciso criar e trazer ele para mim. Como é que eu vou fazer com que ele venha para o treino com muito mais alegria? Você que já selecionou, eu já mencionei, todo mundo sabe como é difícil.
Então é papel do treinador conseguir para aumentar a adesão, a aderência. E isso não importa a modalidade que você faça, não importa a modalidade que você treine o seu aluno. Você precisa, e é seu papel, conseguir ter esse manejo. Você precisa entender, você não trata emocionalmente porque esse trabalho é do psicólogo, mas nós precisamos compreender que esses fatores são sim presentes no nosso trabalho. E esse é um dos pilares que eu trato dentro da metodologia Treinador RX. Para quem você não sabe, é o meu curso onde eu te ensino como você pode entender um aluno que está lesionado, atender ele de uma maneira eficiente, fazendo os ajustes de treino, de carga, ensinando ele a manejar o treino para que ele se sinta mais dominante, que ele se sinta mais preparado, que ele tenha confiança e retorne ao treino com muito mais segurança. Então, se você é treinador e quer realmente ajudar o seu aluno dentro do piso preto, reduzindo o risco dele se machucar e aumentando a tua retenção, clica no primeiro link aqui embaixo do vídeo, que vai ser um prazer poder participar dessa jornada. E agora eu quero saber de você, você concorda? Qual outro fator você adicionaria aqui? Comenta aqui embaixo no vídeo, não esquece de compartilhar ele com um amigo e deixa o seu like. E já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.